Está começando o Café Filosófico, um programa que leva você um momento de reflexão. Hoje eu converso com a professora Josemey Costa, do Departamento de Comunicação, e também dos programas de pós-graduação de Estudos da Mídia e da Linguagem, é isso? Estudos da Mídia Tudo e Ciências bom? Sociais, tudo bom. É porque você participa de 2 programas de pós-graduação, né? É uma espécie rara, os loucos que fazem isso, mas eu Mas é sou uma delas. interessante, Josi, obrigado por você ter vindo, é que você trouxe várias coisas para mim, então você está me contando, de fato, tem algumas coisas da tua produção científica, são mais da área de comunicação, né? Exato. E outras na área de ciências sociais, você, de certa forma, está nessa unidade, né? Exato. Josi, eu gostaria já de mostrar os livros que você trouxe, que são No Limite da Traição, Comunicação de Massa, Cinema e Vínculos Sociais, onde você analisa mais a cidade e o cinema. Fala um pouquinho sobre isso. Para quem que eu mostro? Na verdade, esse foi um trabalho que surgiu até aqui na UFRN, embora tenha sido a minha tese, né? Mas a gente tinha, na época em que esse trabalho começou, um projeto de extensão que exibia filmes nas ruas, nas praças, e isso foi a origem desse trabalho. Como o cinema pode ser uma experiência de vinculação, né? Não uma experiência apenas de dispersão, como muitas vezes falam sobre os meios de comunicação de massa, mas então uma experiência de vinculação pela presença em áreas urbanas, né? Foi eu lembro o desse foco, projeto, vocês né? montavam um telão, uma coisa Um telão, assim, nos de cinema, bairros, né? nas praias, nas ruas. A gente andou também pelas pequenas comunidades dos arredores de Natal, fomos para alguns municípios, mas o foco era sempre a exibição dentro dos centros urbanos, pequenos ou grandes, mas em espaços públicos. E isso gerou, então, essa tese, né, em que eu coloco que o cinema pode servir à vinculação, pode servir à agregação social, pode criar vinculação nas cidades. E isso também é um modo de ver a cidade que... Não pelo filme propriamente, você fala ou mesmo pelo acontecimento do cinema? Pela experiência de cinema, que é uma experiência em que o filme é importante, mas é importante também a presença do espectador. Isso cria uma comunidade temporária, né, ou uma comunidade que regularmente se reúne para fazer isso, para ver filme. Então, o laço estético cria um vínculo social. Você compartilha com alguém uma experiência estética que cria uma certa vinculação afetiva. E isso te faz parte de uma comunidade que pode se extinguir ali, depois da sessão de cinema, pode se estender para um barzinho, pode render ainda algumas reuniões e pode ser alguma coisa regular, como é a experiência de cinema comunitário. Eu chamo de sessão comunitária, aquelas em que as pessoas vão nos bairros para... algum local de exibição e estão todos juntos ali participando afetivamente e ludicamente dessa experiência de fruição estética. E vocês escolhiam mais cinema nacional ou vocês não tinham esse problema, mais a temática? Cinema nacional, né? Em função do respeito à cultura nacional e também porque são filmes que têm menos escola, eles não são distribuídos amplamente, né? Não estão, agora sim, em função da nova lei de radiodifusão e de exibição de filmes, tanto na televisão quanto no cinema. Hoje a gente tem mais produção nacional, mas na época não tinha distribuição disso, nem cinema, nem televisão. O projeto se desenvolveu em que período? E onde também? Foi em Natal, por duas vezes a gente teve essa experiência em Natal, né? Uma que foi mais ou menos entre 98, 2000, e outra depois da minha volta para Natal, depois do doutorado, foi entre 2005, 2006. Sim, onde eu sei que era em Natal, mas eram nos bairros mais cêntricos, era na periferia, eram os dois? Geralmente periferia, por causa da falta de salas de cinema nesses lugares, né, em Natal. E em alguns municípios, já na segunda etapa do projeto, quando eu voltei, 2005 por aí, a gente ia para municípios, e aí nas praças dos municípios do interior. Mas não é só esse livro, tem um outro também muito interessante, que ele, de certa forma... Bom, deixa eu me falar primeiro desse dicionário, que eu acho muito interessante para quem é da área da comunicação, que é o Dicionário de Comunicação do Ciro Marcondes Filho, onde você colaborou com algum verbete, não é isso? Exatamente, eu não disse a editora do No Limite da Traição,
É do UFRN, é Da editora da UFRN UFRN. mesmo, Esses né? 3 aí são editoras da UFRN, esse aí é da Paulus. Esse é Paulus, É. uma editora A facilmente razão desse conhecida. dicionário estar aqui é porque o verbete Comunicação Urbana, que foi um dos que eu colaborei, elaborando, Sim. né, ele é a base de todas essas outras publicações, excetuando o livro de contos. Esse daí Muito bem, mas já vamos falar sobre ele. E a palavra sobreposta, que são imagens sobre a Segunda Guerra, né? Imagens é em contemporâneas. Natal, exatamente. Esse aí mais voltado para a realidade de Natal mesmo. Eu lembro que você, há muito tempo, que a gente gravou, também você já falava sobre isso, essa ressonância ainda do que havia na Segunda Guerra, certos slogans, trampolins da vitória. Isso. Você falava sobre isso. Esse foi o meu trabalho de mestrado, né? Foi resultado da minha dissertação. E ele deu origem aos estudos atuais que eu tenho feito, né? E aí a gente buscou, inclusive tem um documentário que foi feito com a TV Universitária, né? Sobre a Segunda Guerra em Natal, é a Imagem sobre Imagem. Esse documentário mostra um pouco o que é a pesquisa e como as imagens da Segunda Guerra sobrevivem na paisagem urbana, sem falar nas memórias, em alguns hábitos e no vocabulário, no léxico natalense. Sobrevivem mesmo que a Segunda Guerra já esteja tão distante, né? Agora estão restaurando a 1942, rampa, né? 44. Vai ter um museu da rampa, talvez seja. E ainda tem os ônibus com Trampolim da Vitória escrito nas laterais. E o natalense vê e talvez nem lembre, né, a que isso se refere, mas se refere à Segunda Guerra e como Natal viveu isso aqui. Certamente. E aqui temos o aspecto literário de Josimei, que é um livro de contos, também pela UFRN, quase conto. Exatamente. Muito bem, aí vão ter que comprar o livro para poder conhecer a obra. Mas, muito bem, esses livros, né, tirando de contos, quer dizer, não li ainda, mas os outros têm muito a ver com as suas pesquisas que você vem desenvolvendo há anos já, que é muito interessante. Tem algo que você escreve que eu gostei, parece que a gente tem que despertar o olhar, descobrir o que é familiar naquilo que é o estranho. Isso me lembra muito Heidegger, você que é um autor que você trabalha também, despertar esse sentido extraordinário naquilo que nos é cotidiano. E acho que esse enfoque, quer dizer, você sempre tem uma preocupação de um olhar para as ruas e a partir daí poder pensar a realidade, né? Essa história da mídia, do Bodyscape que você fala também, né? Fala um pouco sobre isso, porque tem dois pontos que eu queria que você tocasse ainda, quer dizer, esse aspecto, essa pesquisa que partiu de Natal e que te levou a fazer um pós-doutorado agora, que você está voltando, sobre a princesinha do mar, que é Copacabana. Sobre Copacabana. Então, vamos começar por aí, por esse olhar que desperta o extraordinário. Isso é um princípio, né, digamos, da pesquisa antropológica, da etnografia, que diz que nós devemos olhar com familiaridade para o que é estranho e com estranhamento para o que é familiar, né? E isso é o jeito de descobrir aquilo que não é óbvio ou que de tão óbvio acaba invisível para nós, né? Então, isso é um exercício que eu gosto muito de fazer, né? De tentar descobrir aquilo que eu não vi ainda naquilo para o qual eu olho todos os dias. E a pesquisa em Natal, ela acabou me levando para esse caminho, uma vez que, quando eu fui buscar símbolos e indícios da Segunda Guerra na comunicação urbana em Natal, na paisagem urbana, eu tive que fazer esse exercício. Eu fui para o centro da cidade, fui para o Alecrim e comecei a andar a pé, que é uma coisa que, se a gente está no dia a dia do trabalho e não trabalha no centro, nem no Alecrim, a gente não faz. Que é olhar para aqueles prédios, olhar para aquelas ruas, não com um objetivo definido de vou comprar isso, vou resolver tal problema, mas eu quero apreender essa paisagem, né? Eu comecei a fazer isso e descobri que eu acho que eu nunca tinha olhado para o centro da cidade, eu nunca tinha visto aqueles sobrados, eu nunca tinha visto aquelas portas, nem aquelas texturas nas paredes, nem aquelas cores. E, junto com isso, eu estava tentando descobrir os sinais da Segunda Guerra, né? Então, a rua começou a me fascinar a partir daí. Depois de fazer esse estudo sobre, especificamente, a Segunda Guerra em Natal, a gente começou a trabalhar, aqui na cidade ainda, a comunicação urbana das ruas
a partir de 3 bairros específicos, né? Bairros que a gente escolheu por densidade ou principalmente por uma densidade sígnica, que é isso que a gente está chamando, né? Um adensamento de símbolos que mostra o que seria a cidade toda por meio de trocas, que são de comunicação, mas também são trocas de mercadoria. E também tem o uso da imagem da mulher para essas trocas, né? Muita. Eu estou citando especificamente Lévi-Strauss, né? Que falou sobre a eficácia simbólica das trocas. E aí a gente foi para o Alecrim, Petrópolis e Ponta Negra, né? Para olhar o que acontece de comunicação nesses lugares, né? Como é que as pessoas vendem as suas mercadorias? Como é que as pessoas na rua se comunicam? Não é? Que símbolos são usados para isso? E em que pese que Ponta Negra e Petrópolis, a gente trabalhou indistintamente nesses bairros, porque pegou uma avenida, a Afonso Pena, que corta os dois. Assim como em Ponta Negra, a gente pegou a Engenheiro Roberto Freire, que também corta Capim Macio. No Alecrim, não, a gente pegou uma rua que ficou só no Alecrim, né, que foi a Presidente Bandeira. Isso. E lá, né, em que pese que esses 2 outros locais que a gente pesquisou são bastante interessantes, têm suas peculiaridades, mas foi o Alecrim que nos encantou. O Alecrim, especialmente essa rua que tem o Camelódromo, tem, eu acho que tem não dá nem para contar a quantidade de símbolos por metro quadrado ali, né? E de pessoas passando. E tem um jeito próprio de comunicação que dá mostras de um consumo que tem uma pesquisadora do Mato Grosso, Ludmila Brandan, que ela chama de consumo subalterno, que é aquele da economia informal, né? E que para fazer a sua divulgação, né, para poder permitir trocas, também faz uma comunicação subalterna, que foge às normas da língua culta, que foge mais ou menos àquelas regras da comunicação publicitária mais elaborada, mas que é eficiente, que é eficaz, que Você vende. diz que foge um pouco a sofisticação. Foge, né? Em função de um excesso sígnico. Né? Você tem um excesso de cores, um excesso de tipologias, um excesso de símbolos de todo tipo. Tem que dar certo, né? Isso é um pouco isso. Aí acaba funcionando. E aí o Alecrim me fez perguntar como é que alguma coisa se destaca no meio disso. Como é que alguma coisa pode ser percebida singularmente por alguém se tem tanta coisa comunicando ao mesmo tempo? E a gente sabe, quando estuda comunicação, que se você tem informação demais, o resultado é informação de menos. Né? Você não consegue, o cérebro não processa tudo isso. Alguma coisa acontece para funcionar. E o que acontece? Pois é. Isso me levou para Copacabana, essa pergunta, né? E eu não acho que tenha respondido ainda. Eu acho que eu ainda preciso pesquisar uns 10 anos. Copacabana é um pouco um Alecrim, assim. E um pouco, um pouco Petrópolis e um pouco Ponta Negra, tudo junto, né? Na verdade, quando eu fui para lá, eu descobri que eu podia encontrar práticas comunicacionais, práticas comerciais e divulgação, difusão de imagens que eu encontrei nesses 3 bairros aqui de Natal. Eu encontrei lá em Copacabana, né? Copacabana, que é talvez o bairro mais famoso do Brasil, né? A praia, uma das mais famosas do mundo, né? Tão cantada, falada, tão divulgada, com tantas imagens estereotipadas, inclusive, sobre a praia, né? Que Copacabana é essa? Né? Eu não vou dizer em verdade porque não existe isso. Porque eu achei interessante uma coisa que você coloca, já falando de Copacabana, né? Que é um bairro muito denso, muita gente mora ali, né? Uma densidade incrível. E, ao mesmo tempo, é como se houvessem várias Copacabanas, né? Você falou agora mesmo, há uma Copacabana que é cosmopolita, que é universal, que é lugar de transeuntes e turistas, né, de estrangeiros, mas ao mesmo tempo tem uma Copacabana menor, né, que é local, que é uma coisa muito mais minha propriamente, no sentido de apropriação, que acho que é um conceito que até chega perto disso, mas há um outro que é o contraponto dessa propriedade de cada um, que é esse impessoal, pelo menos essa superfície pública, né? Isso, é verdade. Bom, no encontro da teoria com a empiria, né, você falou aí
essa Copacabana que é minha, né? Você falou de Heidegger, né? É um Minha pouco no por sentido aí, que né? você toma propriedade, como se toma propriedade o teu bairro, a tua rua, né? A tua esquina, os teus O lugares. mundo Né? que sou eu e eu que sou o mundo, né? É um pouco por aí que Copacabana aparece para quem descreve, né? Isso aparece muito nas falas e no jeito de representar. Mas veja, eu sou uma estrangeira em Copacabana, né? Eu fui com um olhar que estranhava, ao mesmo tempo uma familiaridade com certas imagens de Copacabana. Então eu queria pôr isso em confronto, aquilo que eu sabia, que eu via, com aquilo que eu ia encontrar e tentar desconhecer, para reencontrar um pouco mais do ponto de vista da reflexão, da análise, né? Então Copacabana me pareceu um bairro que de alguma forma concentra, condensa muitas das experiências que eu tive e que eu acho que as pessoas têm em outros bairros, né? Como eu estava comparando um pouco com o Natal, como isso acontecia no Alecrim, né? Então aquela densidade sísmica do Alecrim a gente encontra em Copacabana, né? Com outras ou as mesmas mercadorias, né? Vou encontrar de tudo lá, algo que se diferencia muito e algo que é muito semelhante. E, ao mesmo tempo, alguns estereótipos eu acho que deu para confirmar e deu para, de alguma forma, Estereótipos desmanchar. humanos? Humanos, né? Deu para perceber que como é o copacabanense, né? Que eu fui descobrir que tinha um nome para quem mora em Copacabana, é copacabanense. Como é esse Eu copacabanense? pensei que só tijucano tinha Não. nome do bairro, Não. Mas quer dizer que o copacabanense também existe. Copacabanense, né? Ele é alguém que saiu de bairros nobres, isso do ponto de vista histórico, né? Do Rio de Janeiro, onde ficava a família real, onde estava a corte, né? E foi para um mundo novo de desenvolvimento, que ao mesmo tempo era um mundo que começava a trazer aspectos de modernidade que o Rio de Janeiro não tinha. A vida, por exemplo, num balneário em que os ares marinhos serviam para a saúde. E isso significava um estilo de vida bem mais saudável do que o resto da cidade tinha. Você encontra isso no Rio de Janeiro ainda, né? Copacabana teve esse aspecto, assim, era o reduto de aposentado, né? Ainda é Ainda é. o Você tem bairro que muita concentra o gente. maior número de idosos do Brasil. Ah, é? Você Um tem dos mais. percentuais disso? Eu tenho, está aqui alguma coisa Porque a gente sempre disso, fala, né? eu me aposento e vou morar em Copacabana, né? Pois é. Alguns desses dados eu tenho, veja só. O bairro tem 146.300 pessoas aproximadamente, sendo que o número de pessoas alfabetizadas é grande, a longevidade dos habitantes é de 77,7 anos, então é um número grande de pessoas que atinge essa idade. Porque realmente é muito velho ali, muito aposentado, gente maior. Tem. Né? E isso faz com que Copacabana seja um bairro também muito paradoxal, né? Ao mesmo tempo que você tem, eu coloco isso um pouco na legenda das fotos que eu apresentei em alguns congressos. Você tem as rodas das bicicletas, né? Então tem ciclovias lá e muita gente jovem, até de meia idade, andando de bicicleta. Mas você tem rodas de cadeiras de rodas também, muitas. Né, por causa dos idosos que estão lá. Tem todo um comércio voltado para essa população idosa, né, um comércio que sabe lidar com o idoso, que respeita a temporalidade do idoso, aquele jeito mais lento de fazer as coisas. Tem o idoso que senta e conversa com o balconista, o garçom, e etc. E eles são mais ou menos adaptados, os prestadores de serviço, a esse tipo de população, que tem dinheiro para consumir. E aí você vê também que o comércio, ou a troca de mercadorias, é um fator de sociabilidade. Né? O idoso que não tem mais a vida produtiva do trabalho e tudo, ele vai para a rua para encontrar. E esse encontro se dá por meio da troca comercial. Isso é perceptível no Alecrim também. Né? Como as pessoas são, eu diria até afetuosas nesse trato. Mas aqui também assim, digamos, as pessoas geralmente descem todos os dias para comprar pão, né? Compram à tarde, depois na manhã seguinte. Parece que esse hábito leva as pessoas às ruas, estabelecer relações com o seu padeiro, com o homem da cigarreira. É isso? Exatamente. Tá? É um pouco isso, sim. Só que isso, em geral, não é ressaltado quando se fala da atividade comercial. Né? A ideia de um capitalismo selvagem que reduz o humano à mercadoria e cifra tira esse aspecto de sociabilidade da troca comercial.
Sim, mas aí que eu acho interessante é porque, de certa forma, quando você diz assim, isso soa estranho, né? Porque, digamos que o sistema capitalista é bruto, ele se impõe, acachapante e tal. Mas, claro, esse sistema é uma ideia, mas, na realidade, por mais que existam essas coisas, de fato, empresários, etc., nesse nosso mundo, no mundo de cada um, se abrem lugares onde há uma troca comercial, mas também há uma troca de afetos, de conhecimentos, né? E isso parece que as pessoas não percebem muito, né? Como Não, é um olhar um pouco é redutor da realidade. redutor, exato. Assim, Não o é? sistema é como se o humano ultrapassasse esses empecilhos Aí a do gente vê sistema. também como é que é o esquema de urbanização das cidades, né? Os bairros que são residenciais, o que é resultado de um planejamento urbano, né? E eu não estou me metendo na área de ninguém, né? Eu não sou urbanista, mas eu estou vendo pelo que eu observei nas pesquisas aqui em Natal e lá no Rio de Janeiro. Os bairros em que as residências são quase todos os imóveis, eles têm ruas muito, assim, nos grandes centros urbanos, ruas muito desertas. Quando você tem Sim. comércio, as ruas são frequentadas e o bairro parece mais vivo. É Então, essa verdade. ideia de colocar residências todas concentradas num lugar só e o comércio todo num lugar só, eu não sei dizer se é benéfico ou não para as cidades. Eu sei que para a sociabilidade tem um Não, impacto que eu vivo falando, eu acho que é um modelo muito estranho esse que está se consolidando, que é o modelo da não-cidade, né? ou o As modelo da pessoas estão se não-cidade. afastando, indo morar em condomínios fechados, longe de Exato. tudo, por mais que tenha comércio lá dentro, não sei. Mas não existe a cidade nesse traçado que a gente conhece, a cidade das esquinas, as E tem um ruas. problema, né, que isso não está aparecendo até agora na nossa conversa, mas é uma característica dos meus estudos, é entender o papel da comunicação social, midiática, profissional, de mercado, portanto, jornais, televisões, rádio, outdoors. Como é que é o papel dessa comunicação, desse tipo de comunicação técnica e comercial, nesse tipo de vivência, de sociabilidade? Eu diria que a gente tem um momento muito especial para falar disso, né? E uma vez que eu estava em Copacabana, que é um lugar onde os noticiários toda hora falam sobre arrastões, sobre arrombamentos, sobre tiroteios, etc., né? Que as mídias da comunicação jornalística, principalmente, elas têm um papel muito significativo na construção de um medo social, né, de um pânico, faz parte da própria atuação da mídia contemporânea, não quer dizer que isso é da natureza das mídias, mas é o jeito como as mídias estão atuando do ponto de vista jornalístico, e a gente tem como resultado uma cidade em que as atividades, ao contrário do que deveria acontecer, o que define cidade é esse aglomerado, né, de atividades, então você está tendo uma setorização, uma segmentação, e ela é resultado do medo, né? E também da distinção de classe, se a gente ainda pode falar sobre isso. Tem um pesquisador que já publicou aqui no Brasil, chamado, se eu não me engano, ele é chileno, talvez, Armando Silva. Ele publicou um livro chamado Imaginários Urbanos, e eu assisti uma palestra dele o ano passado, em que ele dizia que o medo é urbanizador. E o medo diz onde você vai morar, como você vai morar e por onde você vai circular. Isso impacta até, que é um outro aspecto do meu estudo, né, na questão da troca de imagens e do uso da imagem da mulher, né, para facilitar trocas, tanto comerciais, de mercadoria, como de mensagens. Isso não é novidade para ninguém. Só para terminar isso, e ele diz que o medo, né, sendo urbanizador, diz os espaços de circulação. E as mulheres são, dentro da sociedade, mulheres e crianças, as mais impedidas de circular em determinados locais. Uhum. É interessante isso que você recupera no sentido que a comunicação ela é a instauração do comum a todos, né? Então essa mídia acaba dizendo como fazer isso, como devemos nos portar, o que você deve temer, por onde andar. Ela realmente acaba. É aí que eu acho que você realmente está sendo seduzida por um conceito heideggeriano, que é essa ideia do impessoal, que no fim é ele que nos determina e é publicizado, né? Assim, todo mundo sabe o que é, que diz respeito a todos.
E, claro, é isso que acontece com a mídia, né? Efetivamente, essa construção de estereótipos e tudo mais. Né? Pois é, e a gente não se dá conta, né? No modo como a gente vai se relacionando com as coisas, a gente não se dá conta da impessoalidade, a gente não se dá conta do impacto que tem na nossa própria singularidade ou subjetividade, o jeito como as coisas existem e nos são mostradas e apropriadas por nós, né? Então, e aí eu ainda estou iniciando esse diálogo com Heidegger, ainda está assim na paquera de longe, né? Mas eu não sei como é que isso fica dentro da ideia de que tudo isso de que eu me aproprio e que me constitui como eu mesma também está fora de mim, né? Então essa relação entre eu e a coisa que está ali, que me impacta, e o objeto ou ente, né? Como é que isso acaba constituindo esse mundo em que nós estamos e que me ultrapassa? Bom, Josi, a gente teria muita coisa a conversar, inclusive falar sobre um tema que a gente não conseguiu abordar, que é a história dos pintas natalenses, mas Pois vai ter que é. ficar num outro café, Tá bom. porque nosso tempo acabou. Ok. Josi, obrigado. Josemei Costa, professora do Departamento de Comunicação, obrigado pela tua Eu que presença agradeço. aqui. E você que está em casa já sabe, semana que vem tem mais. Até lá.